Eu lembro-me da minha avó me dizer: tu vais perceber isso quando fores mãe. Porque é um amor incondicional, é um amor físico, é um amor grandioso, grandioso, é espetacular. Para mim, a maternidade trouxe-me a capacidade de amar o imperfeito. Eu diria que se tivesse que escolher uma frase seria esta: de amar o imperfeito. Eu precisei de sentir dentro de mim um filho, sentir dentro de mim o que é gerar qualquer coisa para dar um novo significado à vida e às coisas. Numa perspectiva em que nós oferecemos o nosso corpo para alguém se desenvolver dentro de nós, mas nós não sabemos quem é aquela pessoa. Numa determinada altura era parte de nós e quando ele vem cá para fora já deixa de ser parte de nós. É um ser que com vida própria, que chora, com determinado aspecto que pode ser algo que se identifique connosco ou que pode ser qualquer coisa que nós nem conseguimos ver semelhanças com nada. Percebemos? É um ser diferente. Eu diria o seguinte: há sempre o antes e o depois de ser mãe. Acabei por ser 3 vezes mãe. Houve diferenças e há grandes marcos da Joelma antes e da Joelma depois. Depois da segunda gravidez eu dei por mim a escrever, mas a escrever como se tivesse a apetecer-me escrever. E era uma coisa que nunca aconteceu antes, ou seja, eu até aí tinha uma dificuldade tão grande na escola de fazer redações, era péssima, péssima, completamente péssima, e de repente encontrei dentro de mim quase como uma libertação, quer dizer, pego num papel e parece que está tudo tão claro, já tenho tanto para dizer, é como se eu antes não tivesse nada para escrever, nem para dizer, nem para partilhar, e a partir de uma dada altura começo a ter coisas para dizer. Descobri essa minha faceta que não existia antes. Há um aprender do filho e há um aprender de quem é mãe, não é? São novos circuitos que se dão a coisas que é difícil de materializar ou de explicar, coisas muito internas, muito próprias, mas que nos conectam connosco e com o mundo também. A maternidade faz-nos iniciar um ciclo em que nós temos um papel diferente do que aquele que tivemos quando fomos vencedores e quando nascemos. E essa mudança de papéis dá-nos uma perspectiva da dificuldade do desempenho daquele papel. E a ideia que as pessoas têm é: eu vou desempenhar melhor. Mas a vida tem muitas dificuldades e a gente às vezes depara-se a desempenhar da mesma forma ou pior. Portanto, e ajuda-nos um bocadinho a perceber a dificuldade dos outros e a julgar menos. Esta importância de percebermos que amamos o imperfeito ou que podemos até gostar de alguém com tantos defeitos. Eu acho que isto também aprendemos muitas vezes dentro da família. Nós passamos uma fase também com a nossa própria família e com os pais que nos desiludimos. Nós temos a ilusão que os nossos pais são o máximo, nos protegem, estão ali, podemos criar essa fantasia e aos poucos vamos percebendo que eles são humanos e que os pais, no fundo, acabam por se sentir tão com tanta responsabilidade em relação aos filhos que quando há coisas menos boas vem a culpa, não é? É como se o que é que nós fizemos de mal? E porquê?
Se calhar nada, se calhar aquela pessoa tinha que passar por aquela ideia ou por aquela situação para crescer. Nós temos muitas mães ao longo da vida. Tenho as minhas avós que foram as minhas mães, tenho as minhas tias que foram as minhas mães, tenho as minhas professoras que numa dada altura também foram mães e vejo mulheres que foram mães sem nunca dar à luz, cuidaram-me. O que é a maternidade do ponto de vista diferente? Eu dou um exemplo, eu acho que há pessoas que se calhar sentem a maternidade sem nunca ter gerado filhos. E isso não tem que ser só físico, não tem que ser, é muito mais do que isso, porque somos todos diferentes. E é engraçado que eu percebo que há pessoas que nunca foram mães, e falo muitas vezes, e que me entendem perfeitamente as coisas que eu digo, mas nunca experienciaram. E não temos que carregar este cargo, ou seja, este papel, de que obrigatoriamente todas as mulheres para serem felizes têm que passar por um papel de ser mães. Pode não ser isso o papel. Não é quando a sociedade acha ou quando o momento acha, mas é quando nós nos sentimos com espaço para ser mães. Mas para mim foi importante porque ajudou-me a clarificar algumas coisas dentro de mim. E é um bocadinho esta a mensagem que é: esta é a minha experiência. Não tem que ser a experiência das outras pessoas. Primeiro de tudo, querem dar tudo aos filhos. Nós não podemos dar tudo aos filhos, nem temos que dar tudo aos filhos. Temos que dar aquilo que temos. E aquilo que temos naquele momento. E aquela pessoa que veio naquele momento há de trazer significado à nossa vida naquele momento. E nós temos que dar significado àquela vida naquele contexto. Maternidade, sem princípio nem fim. Sem princípio comecei a amar-te muito antes de nascer. Entraste para te encontrares em mim. Crescemos os dois no silêncio único que nos unia. Choraste alto quando nos cortaram o fio que nos prendia. Naquele momento percebi que já podias viver sem mim. Naquele momento, naquele preciso momento, já sem ti, senti que sem fim iria para sempre continuar a amar-te. Eu não tenho filhos, eu sou simplesmente mãe. Porque o ter é uma noção de que são meus, eles não são meus. Eu sou mãe porque eu desempenhei este papel de mãe naquilo que pude, com o bem e com o mal, mas com não tem que ser uma coisa física. O ser mãe. Nós podemos ser sem ter, porque eu hoje não tenho, porque os filhos crescem, os filhos são adultos, têm uma forma de pensar diferente da dos pais, querem seguir os seus próprios caminhos e os pais têm que deixar. E isto custa. Quando nós temos filhos, custa. Quando nós somos mães, é diferente.